me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, ela nos coloca diante de uma verdade que a Quaresma tem repetido e que insiste em repetir. Deus nunca se cansa de nos chamar. Ele nos chama, nos chama, nos chama. Mesmo quando nós demoramos a responder ao Senhor. Aqui nós temos, na primeira leitura, a figura de Jonas. Jonas é uma figura muito peculiar nas Sagradas Escrituras. É um profeta que, ele não é tão profeta assim, mas é um grande profeta. Ele não quer pregar, ele não é perfeito, ele é um profeta resistente, ele é um profeta incompleto, um profeta ferido. E talvez seja exatamente por isso que este texto deveria nos alcançar, porque ele se parece muito conosco. Porque a conversão, olhando para a vida de Jonas, não começa quando estamos prontos. A conversão começa quando Deus fala. E no momento em que nós paramos de fugir, é aí que a nossa conversão começa. Nínive estava perdida, Jonas desajustado, interiormente destruído, mas a palavra de Deus permaneceu fiel. E é isso que a Quaresma quer reacender em nós, a certeza de que Deus continua falando, 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 mesmo quando nossa resposta é imperfeita. Em primeiro lugar, olhando para a vida de Jonas, entendamos, o que importa é a mensagem. Jonas prega, mas não com o coração inteiro. Ele atravessa a cidade de qualquer jeito, como nos diz o texto. A cidade que deveria ser atravessada em 3 dias, ele atravessa em um só. O que o texto está querendo dizer, a cidade de Nínive é uma cidade pequena, é um povoado, não é uma cidade grande, geograficamente falando. Mas o texto está nos dizendo, ele fez de qualquer jeito. Porque, no fundo, o que ele desejava era a destruição de Nínive, não a sua conversão. E aqui está algo profundamente humano. Deus age através de instrumentos frágeis. Ele não queria pregar, mesmo assim Deus agiu. O que salva não é a perfeição do mensageiro, mas a fidelidade da palavra. Nos faz refletir quantas vezes nós falhamos em propósitos, esfriamos na oração, perdemos o ânimo e começamos a pensar que tudo acabou. Mas o texto de hoje nos mostra o contrário. A força da promessa de Deus é maior do que todas as nossas oscilações. Jonas não queria continuar, mas continuou. E para nós é isso que importa, não parar. Porque a Quaresma não é sobre nunca cair, é sobre nunca desistir de caminhar, não posso parar. Eu sou esse profeta Jonas, que aos trancos e barrancos às vezes não quer, mas eu não paro de caminhar. Vou atravessando, às vezes de qualquer jeito, mas eu não posso parar de atravessar. Em segundo ponto, podemos ver na vida de Jonas, na história de Nínive, da conversão, o quanto a força do jejum e da penitência são grandes. Vejam, Nínive não apenas ouviu, mas Nínive começou a jejuar e começou a fazer penitência. Todos, desde os animais, as crianças, a realeza, os pobres, todos fizeram jejum e penitência. Todos vestiram-se de sacos, cobriram-se de cinzas. Segundo o ensinamento da igreja, segundo a teologia ascética e mística, a penitência não é apenas um gesto
exterior, mas a penitência, precisamos entender que ela é uma medicina espiritual que ordena as nossas paixões, enfraquece o apego desordenado, e vai tornando a alma um pouco mais dócil à graça. O jejum, ele não muda, a penitência, ela não muda Deus. Agora eu vou fazer uma promessa, vou fazer um jejum, uma penitência, e Deus vai mudar de ideia, porque estou fazendo essa promessa. Como se Deus fosse uma coisa instável. O jejum, ele muda o coração humano, e quando o coração humano muda, quando o nosso coração muda, a nossa relação com Deus, ela se transforma. E talvez ainda nós não tenhamos visto certas mudanças, porque ainda não fomos perseverantes o suficiente na penitência, no nosso jejum. Entendamos, não é algo instantâneo, não é algo mágico, é um caminho que nós temos que percorrer. Talvez um caminho curto, um caminho longo, um caminho de Nínive. O fato é que jejum e penitência têm poder de iluminar pecados escondidos ainda não confessados, que não percebemos. O jejum e a penitência têm poder de quebrar práticas perversas que já se tornaram hábito, libertar vontades da escravidão, das concupiscências, abrir os olhos para as batalhas espirituais que só vencem na cruz. Como o próprio Senhor disse, há demônios que só se expulsam com jejum e oração. Quantas coisas ainda não mudaram em nós, talvez porque ainda não jejuamos de verdade, na nossa casa, na nossa família, porque ainda nós não fizemos penitência. E o jejum, ele revela aquilo que estava escondido, ele expõe fissuras da alma, eles nos fazem enxergar aquilo que nós chamávamos de normal. A penitência e o jejum nos vencem. E depois de tudo isso, o que sobra é o coração de Deus que se dobra a nós. O texto de hoje termina dizendo algo impressionante, que Deus viu todas as obras deles e mudou o castigo que ele havia anunciado. Não porque Deus é inconstante, mas porque o coração de Deus sempre se inclina para a misericórdia quando encontra um coração contrito. E aqui a esperança mais profunda. Jesus, ele vai dizer no evangelho de hoje que os ninivitas se converteram porque eles ouviram a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Eles ouviram um profeta relutante e se converteram. Nós escutamos o próprio Filho de Deus. Eles fizeram a penitência sem conhecer a Eucaristia. Nós comungamos o Cristo vivo. Se eles mudaram de vida, imagina o que pode acontecer conosco se nós abrirmos o nosso coração verdadeiramente. Talvez hoje o Senhor não esteja pedindo perfeição, mas somente a sua perseverança. Talvez a pregação interior, as nossas penitências ainda sejam feridas. Nossa pregação, como a de Jonas, oscilantes, inconstantes, mas continue caminhando. Talvez seu jejum ainda seja pequeno, mas comece. Talvez o seu coração ainda esteja dividido, mas escute, porque este é o tempo que nós vivemos, o tempo em que Deus prova a sua misericórdia, e a sua misericórdia é maior do que a nossa história. Nínive se levantou, Jonas continuou, e Deus tem compaixão, e Jesus tem compaixão de nós. Que hoje nós também não paremos o caminho, porque aquele que é maior do que Jonas está aqui e continua chamando a cada um de nós à conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.